Olá, meus queridos! Estamos de volta com as nossas aulas de Química e hoje nós vamos retornar com a polaridade das moléculas, parte 2. Então, qual é o nosso objetivo dessa aula? É identificar se uma molécula ela é polar ou se ela é apolar. E para isso, eu vou fazer uma breve revisão com vocês da aula passada que nós tivemos sobre a introdução da polaridade das moléculas. Então, eu trouxe para vocês o exemplo da pilha e do globo terrestre, né? Esses são dois exemplos em que se apresentam polos. A pilha tem o polo positivo e o polo negativo, e o globo terrestre, né, o planeta Terra, tem o polo sul e o polo norte. Então, assim como esses dois exemplos, eles apresentam polos, as moléculas também, elas apresentam polos. E é essa polaridade das moléculas que vai determinar se elas vão interagir com outras moléculas ou não, certo? Então, para a gente poder identificar a polaridade das moléculas, é importante que a gente saiba desse conceito sobre eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É uma propriedade periódica que indica a tendência do átomo para atrair elétrons. Então, o elemento mais eletronegativo vai ser aquele que tenha uma maior tendência de atrair elétrons para si. E tem um macete que a gente pode estar aí memorizando para identificar quem são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, é só se ligar nesse macete. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, nós temos aí, de forma decrescente, do maior para o menor, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Sabendo disso, quem são os elementos mais eletronegativos, nós podemos analisar em uma molécula, né, se ela vai ser polar ou se ela vai ser apolar. Então, vejam aqui que nós temos a molécula linear, ok? Então, tem o hidrogênio do lado e o cloro do outro. Dos dois, quem é mais eletronegativo? Nós temos que é o cloro. É só você voltar aqui no macete e identificar que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ok? Então, se o cloro é mais eletronegativo, ele vai assumir essa carga que a gente chama de carga parcial. Então, ele assume uma carga parcial negativa. E o outro, professora, vai assumir uma carga parcial positiva. Cloro é mais eletronegativo do que hidrogênio. Então, nesse caso, nós temos diferenças de eletronegatividade. Dá para a gente perceber que nós teremos dois polos. Essa molécula, portanto, ela é polar. Por quê? Porque apresenta um polo mais eletronegativo e o outro que não é mais eletronegativo, ok? E aqui na outra, onde eu tenho uma molécula, o exemplo de uma molécula polar, eu posso fazer essa análise da mesma forma. Entre os dois átomos de hidrogênio, quem é o mais eletronegativo? Não existe elemento mais eletronegativo entre dois hidrogênios, porque eles apresentam a mesma eletronegatividade. Nesse caso, eu não vou ter uma carga parcial diferente uma da outra, porque elas vão ser iguais. Se elas são iguais, eu não posso dizer que eu tenho polos. Então, se eu não tenho polos, se eu não tenho diferença de eletronegatividade entre esses dois elementos, isso quer dizer que a molécula ela é apolar, ok? Então, aqui dá para a gente revisar, relembrar o que é uma molécula polar. E uma molécula apolar, ela vai se concretizar nessa análise dos elementos eletronegativos, quem é o elemento mais eletronegativo ou não. E aqui a gente tem outro conceito que é o momento dipolo, certo? Eu vou trazer esse slide aqui, e vocês vejam, que eu tenho essa seta, ok? Essa flecha, né?
Então, essa setinha aqui, ela está indicando que o elemento mais eletronegativo é o cloro, certo? Então, gente, aqui eu posso dizer que eu tenho um momento dipolar, ok? Esse momento dipolar é um termo que a gente utiliza na química para dizer quem é o elemento mais eletronegativo, onde é que está tendo mais concentração de elétrons, certo? Que no caso é no cloro. Então, quando eu ver esse conceito de momento dipolar, eu posso fazer essa seguinte definição, ó, que moléculas apolares são aquelas em que os elétrons estão distribuídos de forma simétrica, iguais, como é o caso aqui, ó, do hidrogênio. Os elétrons que estão aqui, ó, eles estão sendo divididos de forma totalmente iguais, totalmente simétricas. Então, a gente diz que o momento dipolar é igual a zero e que essa molécula ela é apolar. Já nas moléculas polares, a gente pode observar que são aquelas em que uma de suas extremidades apresenta uma maior densidade eletrônica. Então, uma vai atrair mais elétrons para perto de si do que a outra. Então, nesse caso, a gente vai ter um momento dipolo diferente de zero, como é o caso, ó, dessa primeira molécula. O cloro, por ele ser mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons do hidrogênio para mais perto de si. Então, ó, eu vou ter um momento dipolo. E só mais uma vez relembrando, esse momento dipolo é um conceito que a gente utiliza na química para dizer onde é que está a maior concentração de elétrons. Se houver esse momento, então ela é polar. Se não houver esse momento dipolo, então ela vai ser apolar. Então, gente, aqui nós tivemos uma breve revisão, certo? Sobre a aula que a gente viu na semana passada. E só para terminar, a gente vê, eu trouxe também esse exemplo que a gente já viu, né? De uma molécula linear, onde eu vou analisar através dos momentos dipolos. Então, como é que a gente faz? Eu sempre analiso a partir do átomo central com um átomo que está próximo a ele. Então, vou analisar com carbono e oxigênio. Entre esses dois elementos, quem é o mais eletronegativo? Oxigênio. Então, a gente utiliza aqui o momento dipolar, um vetor, né, para esse sentido. Agora, você vem e analisa entre esse carbono e esse outro oxigênio. Todos têm que ser analisados, sempre de par em par. Então, entre o carbono e o oxigênio, quem é o mais eletronegativo? Oxigênio. Então, aqui, ó, a gente tem que esses dois vetores, eles estão em direções opostas. Quando nós temos vetores em direções opostas, então a gente diz que esses vetores, eles se anulam. Se eles se anulam, então essa molécula, ela é apolar, certo? Se eles se anulam, toda vez que a gente fala em nulo, a gente está falando em zero, ok? Nulo é igual a zero. Então, é só você retomar esse conceito aqui, ó. Momento dipolar igual a zero. A molécula é o quê? Ela é apolar, ok? Então, a gente vai trabalhar agora, a partir de agora, utilizando apenas esses vetores, e o vetor sempre vai na direção do elemento mais eletronegativo. Se nós tivermos vetores indo para um mesmo sentido, isso quer dizer que a gente vai ter uma soma de vetores. Mas se nós tivermos vetores em sentidos contrários, então nós vamos ter uma anulação de vetores. E sempre analisando isso de par em par, certo? Então, nós vamos avaliar agora outros tipos de moléculas. Trouxe aqui, gente, a polaridade das moléculas angulares. Essa molécula aqui, que é a molécula da água, ela é uma molécula polar ou apolar? Como é que eu vou fazer essa análise? Então, vamos lá, ó.
Sempre você vai analisar entre dois elementos. Então, nós vamos pegar o oxigênio entre dois elementos que estejam ligados, ok? Então, nós vamos pegar o oxigênio e o hidrogênio. Entre esses dois elementos, né? Quem é o mais... Gente, tem um errinho aqui, viu? Conserta, por favor. Será H2O, né? Essa molécula aqui, ela tá errada, agora que eu vi, ó. Então, ó, aqui eu tenho um oxigênio, corrige, tá, gente? Oxigênio, e aqui eu tenho o hidrogênio. Ó, essa molécula aqui, peguei, não reparei, gente. Então, ó, eu tenho um oxigênio, e aqui eu tenho o hidrogênio, né? H2O. Então, a molécula, na verdade, ela é assim, olha. Peguei a molécula do Google e não reparei, tá errado, né? Então, ó, descarta essa molécula, tá? E vamos considerar a correta, que é essa. Então, veja só. Entre o hidrogênio e o oxigênio, quem é o elemento mais eletronegativo? O elemento mais eletronegativo entre os dois é... Exatamente, é o oxigênio. Então, a setinha, ó, vai na direção do oxigênio, certo? Agora, você vai analisar entre a outra ligação. Entre o hidrogênio e o oxigênio, que é o mais eletronegativo, é o oxigênio. Então, o vetor também vem nessa direção. Então, você percebe, ó, que eu tenho dois vetores vindo na mesma direção. Isso quer dizer o quê, professora? Quer dizer que eu vou ter uma soma de vetores. Se eu tenho uma soma de vetores, isso quer dizer que eu tenho um momento dipolar diferente de zero, né? Eu vou ter um vetor aqui, uma direção. Então, se eu tenho uma direção, eu posso concluir que essa molécula que é angular, ela vai ser polar, ok? Então, onde é que está a grande identificação? É através dessa análise com os vetores. O vetor sempre vai no sentido do elemento mais eletronegativo. Se você tiver uma resultante de vetores, né? Se realmente esses vetores forem na mesma direção, a molécula vai ser polar. Caso contrário, né? Se eles se anularem, ela vai ser apolar. Então, no caso da água, que é uma molécula angular, ela vai ser polar, ok? Vamos ver agora a polaridade de moléculas trigonal. Então, veja aqui, ó. Eu tenho aqui o BF3. Vamos analisar em cada ligação. Entre o boro e o flúor, quem é o mais eletronegativo? Nem pisca, tá certo? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, o vetor vem na direção dele, ok? Nessa outra ligação, também vai no mesmo sentido. E nessa outra ligação, entre o boro e o flúor é o mais eletronegativo. E agora, professora, como é que eu faço para me descobrir se essa molécula ela é polar ou apolar? Veja só, aqui, ó, veja que a gente tem um ângulo entre essa molécula. Quando eu tenho, gente, a posição dos vetores nesse sentido, o que é que acontece? A gente sempre faz isso, ó. Faz aqui uma junção. Esse ângulo aqui permite que eu tenha um terceiro vetor. Ó. Quando você tiver os vetores nessas direções, certo? Aqui eu tenho um ângulo de 120 graus. Então, você pode fazer uma soma para que tenha um terceiro vetor. E agora, onde é que está o vetor aqui? Ó? Eu tenho a soma desses dois vetores, vai fazer que venha um vetor aqui, ó, no meio, certo? Então, pega essa dica. Então, se você tem agora, ó, esse vetor aqui, eu fiz esse processo para que eu tivesse esse terceiro vetor. Quem restou para mim? Esse vetorzinho, ó, que tá aqui desse lado, onde eu tô marcando com a canetinha, e esse outro. Aí você conclui. Se eu tenho dois vetores em sentidos contrários, isso quer dizer que a molécula ela é
polar. Então, essa molécula aqui, gente, ela vai ser apolar. Então, pega a dica. Todas as vezes que nós tivermos uma molécula trigonal, que os átomos da margem, né? Os átomos que estão aqui na margem, eles forem iguais, essa molécula vai ser apolar, certo? Agora, se eu tiver uma molécula trigonal e esses elementos aqui, né, que estão aqui na margem, os elementos externos, né, eles forem diferentes, o que é que vai acontecer? Se eles são diferentes, ela vai ter uma grande possibilidade de ser polar. Por quê? Porque, veja só, eu tenho esse hidrogênio e o carbono. Nessa ligação, quem é o mais eletronegativo? É o carbono. Nessa ligação, quem é o mais eletronegativo? Também é o carbono. E entre o carbono e o oxigênio, que é o mais eletronegativo, é o oxigênio. Então, vocês podem perceber que esses dois elétrons, ó, além de eles estarem indo na mesma direção, eu ainda tenho esse terceiro que está mais direcionado ainda. Isso quer dizer que essa molécula aqui, ela vai ter um vetor resultante. Se ela tem um vetor resultante, isso quer dizer que a molécula, ela é polar. Ok? Então, mais uma vez, se você tem uma molécula trigonal e as extremidades, os elementos extremos deles forem iguais, ela é apolar. Se você tiver uma molécula trigonal e os elementos externos forem diferentes, né? Como é o caso aqui dessa molécula, então ela vai ser polar. E a gente pode também perceber, gente, pela questão do oxigênio. O oxigênio ele é muito eletronegativo. Isso quer dizer que ele está atraindo demasiadamente esses elétrons para perto de si. Então, isso quer dizer que a molécula será polar. E nós temos aqui, ó, a polaridade de moléculas piramidal. A gente já viu a linear, a angular, a trigonal e agora a piramidal. Como nós faremos? Da mesma forma. Analisa sempre na ligação, ó. Ligação hidrogênio-nitrogênio, quem é o mais eletronegativo? Nitrogênio. Hidrogênio-nitrogênio, mais eletronegativo? Nitrogênio. Hidrogênio-nitrogênio, mais eletronegativo? Nitrogênio. Já percebeu qual tipo de polaridade essa molécula vai assumir? Se ela é polar ou se ela é apolar? Já deu para perceber? Isso, ela será uma molécula polar, pois ela resulta na soma de vetores, ok? E por fim, nós temos a polaridade de moléculas tetraédrica, ok? Então, olha só, aqui eu tenho o metano, certo? Que ele é um hidrocarboneto formado por carbono e hidrogênio. E aqui ele está de forma plana e aqui ele está numa forma espacial, ok? Então, vamos analisar aqui utilizando os vetores, ligação por ligação, certo? Nessa ligação, onde eu tenho hidrogênio e carbono, quem é o mais eletronegativo dos dois? É o carbono. Se você tiver dificuldade, é só lembrar do macete. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, o hidrogênio vai aparecer lá no final. Então, qualquer elemento que aparecer aqui na molécula vai ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, nós temos aqui, ó, nessa outra ligação, que o carbono é mais eletronegativo e aqui também que o carbono é mais eletronegativo, ok? E aí, nós vamos analisar agora a questão dos vetores. Sempre você analisa pares de vetores. Então, vamos olhar isso aqui, ó, que estão lineares, certo? Nesse sentido aqui, ó, da horizontal. Então, veja só. Esse vetor está indo no sentido diferente desse outro vetor. Então, isso quer dizer que eles serão anulados. Aqui, nesse sentido vertical, ó, olhando para esses dois vetores, esse que está no sentido aqui, ó, que está vindo para baixo e esse outro para cima. Então, eles também serão anulados. Então, você já pode perceber que essa molécula será
apolar. E porque a soma que nós fizemos aqui dos vetores, né? Quando nós interagimos um vetor com o outro, ela foi nula. Então, não restou vetor nenhum. Então, nesse caso, a molécula ela é apolar, ok? Então, nós vimos aí os cinco tipos de moléculas, como a gente pode analisar a polaridade dessas moléculas. Agora eu vou deixar a atividade com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, certo? E quero enfatizar também que a atividade ela deve ser realizada ainda hoje, né? Nesse prazo de 24 horas. Então não deixe para amanhã, faça ainda hoje. E um grande abraço, se cuidem!